E aí, meus manos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e o tema do vídeo de hoje é complexidades nas leituras de comportamento. Basicamente, quando você vai fazer uma análise, comportamental de dinâmicas sociais ou de relacionamentos, a verdade é que essas análises elas são muito mais complicadas do que a gente imagina e por vários fatores, tá ligado? Principalmente por conta da complexidade que são as interações humanas. A gente recebe influência de diversos elementos que são conscientes e inconscientes e muito deles, a gente nem sabe que está tendo influência sobre o nosso comportamento ou sobre o comportamento dos outros. A gente aqui já sabe que existem alguns níveis de influência, para nós seres humanos. Nós somos seres que somos biopsicossociais, então existem elementos biológicos que nos influenciam, existem elementos psicológicos e elementos sociais que nos influenciam. E daí você já começa a entender o quão complexo é. Se fosse simplesmente questões biológicas, seria muito mais fácil de estabelecer, quais são os principais elementos ali que influenciam a biologia, e daí muito mais facilmente a gente conseguiria fazer análise. Se fosse só questões psicológicas ou só questões sociais, seria a mesma coisa, Seria muito mais fácil, por conta que depois que a gente percebesse quais os gatilhos mentais ou quais os padrões sociais que influenciam mais, a gente mais facilmente conseguiria fazer análises de maneira mais precisa. Só que a gente recebe essa mistura de elementos, essa mistura de influências, sem contar, de questões emocionais, questões contextuais e questões até temporais, de acordo com o ano que você recebe alguma influência, de acordo com o mês que você está interagindo com a pessoa, de acordo com o dia da semana. Tudo isso realmente vai influenciar, por conta do seu humor, por conta de mudanças hormonais no seu corpo, por conta de eventos que aconteceram antes daquele evento. Então, quando a gente vai fazer análise, a gente tem que saber que existe essa complexidade, maior, e que vai influenciar de diversos níveis que muitas vezes a gente nem reconhece que existe. E, eu não tô dizendo que é impossível fazer análise, que não é bom fazer análise. Na verdade, para a gente que é interessado em entender sobre dinâmicas sociais, existem muitas vantagens em generalizar certos padrões, em generalizar certos comportamentos, porque fica muito mais fácil para o nosso aprendizado. A nossa mente, a nossa forma de entender o mundo, ela via de regra vai encaixando as coisas em padrões, vai encaixando comportamentos, tendências psicológicas em caixinhas, e assim a gente muito mais facilmente entende aquilo. Ou seja, de maneira didática, é muito mais fácil você aprender através dessas caixinhas, desses padrões, dessas generalizações, do que você realmente querer abarcar todos esses pontos de maneira livre. Porque na realidade, essas influências acontecem de níveis diferentes, em tempos diferentes, em momentos diferentes, com intensidades diferentes e de forma diferente para pessoas diferentes. Então, se a gente fosse ver o mundo dessa maneira, muito mais dificilmente a gente conseguiria fazer essas análises. Então, existe sim uma vantagem em generalizar, mas a gente tem sempre que saber que existem essas especificidades em alguns momentos, em alguns comportamentos, em alguns grupos, e você entendendo isso, você vai enriquecer ainda mais as suas análises, de relacionamentos, as suas análises de dinâmicas sociais. Tendo dito isso, a gente já vai para alguns pontos, pontuar algumas coisas que realmente fazem essas leituras de comportamento, essas análises de comportamento ficarem difíceis. O primeiro ponto, que é o mais óbvio, é a questão da individualidade. Essa questão de variabilidade de pessoas, porque cada pessoa acaba possuindo ali uma combinação única de experiências, de opiniões, Existe a personalidade daquela pessoa, existe os padrões de emoção que aquela pessoa sente, e tudo isso influencia, no resultado do comportamento daquela pessoa. E essa variação, de pessoas para pessoa acaba tornando muito difícil estabelecer meio que padrões que se apliquem a todos. Como eu falei, quando você deixa esses padrões de maneira universal, você mais facilmente entende, você mais facilmente vai conseguir perceber esses padrões na realidade. Mas é sempre interessante a gente perceber que essa
vivência de experiências únicas dessa pessoa, essa exposição a certas opiniões que convivem com essa pessoa, a personalidade dessa pessoa, tudo isso vai fazer com que essa pessoa veja o mundo de uma maneira diferente e responda ao mundo de uma maneira diferente. Ou seja, em questões de sedução, muitas das vezes vão ter duas minas que estão se comportando com você da mesma forma, só que uma tem um interesse real em você e outra não tem. Porque justamente, muitas das vezes, essa que não tem interesse em você percebeu que se ela simular um interesse, ela vai ganhar muitas coisas. Enquanto que a outra aprendeu que demonstrar interesse porque ela não está interessada é uma coisa feia, tá ligado? E isso vai acabar alterando o comportamento dela por conta desse histórico pessoal dela. Ou seja, essas experiências passadas e o ambiente que ela foi criada vai mudar totalmente o propósito ou o comportamento em si no futuro. E sem contar que a questão da personalidade também influencia muito, né? E cientificamente falando, meio que 50% da nossa personalidade já vem biologicamente, tá ligado? Ou seja, existem pessoas que têm uma tendência maior a ser introvertido, existem pessoas que têm uma tendência maior a serem neuróticas, ou seja, vão ver problemas onde não tem problemas, enquanto que outras que não têm esse traço de neuroticismo tão alto não vão ver problemas em situações que são até problemáticas. Então, essa questão da personalidade também vai afetar muito diretamente o comportamento e a forma de ver o mundo dessa outra pessoa. O outro tópico que influencia totalmente nessa mudança comportamental são fatores inconscientes e emocionais. Muitos comportamentos, né, eles são desencadeados por motivações inconscientes. Ou seja, você nem sabe por que é que você está fazendo aquilo, tá ligado? Só que inconscientemente está sendo ali feito uma movimentação, está sendo feita ali uma motivação para você realizar algo que, em teoria, você nem está notando, tá ligado? E outras coisas também têm a relação totalmente por conta de padrões emocionais que você sente. Então, o ponto dessa questão de fatores inconscientes é que muitas das vezes nem a pessoa realmente consegue compreender o que está acontecendo com ela, tá ligado? E se nem ela consegue, imagine quem está vendo de fora. Óbvio que muitas vezes quem está analisando de fora, quem tem muito tempo analisando uma pessoa, quem tem muita inteligência com relação a estudo de comportamento, ele pode sim ter uma visão um pouco mais profunda do que a pessoa em si, mas via de regra, esses fatores inconscientes se tornam invisíveis tanto para quem está observando, tanto para quem está realizando o comportamento. Ou seja, muitas vezes existem desejos que são inconscientes, existem medos que são inconscientes e existem também inseguranças que acabam influenciando as decisões comportamentais daquela pessoa. Sem contar que as nossas próprias emoções, né, ela tem uma natureza um pouco esquizofrênica, né? Muitas das vezes a gente consegue sentir emoções duais com relação à mesma coisa. Ou seja, você consegue gostar e odiar da mesma pessoa, você consegue ter sensações diferentes com relação a uma luta, com relação a uma música, com relação ao exercício, tá ligado? Você, ao mesmo tempo que se sente, sei lá, muito ofendido por aquilo, você pode realmente ter um desejo por aquilo, entendeu? Então, muitas das vezes a natureza das emoções, elas são voláteis, elas são ambíguas. E também existe essas motivações inconscientes ou subconscientes, como é o fator da atração. Geralmente existem fatores biológicos e evolutivos que fazem uma pessoa sentir atração e que, na verdade, ela nem consegue entender racionalmente por que é que aquilo acontece. Porque é justamente pontos ali inconscientes que vão receber características biológicas e evolutivas, vão receber símbolos e características biológicas e evolutivos que passam a ideia de alto valor e essa pessoa simplesmente vai sentir atração, sendo que racionalmente ela sabe que essa pessoa não faz parte do mesmo grupo político, não faz parte dos mesmos valores, né? não compartilha dos mesmos valores. Enfim, diversas divergências, mas simplesmente aquela pessoa vai sentir atração, porque a atração geralmente é inconsciente. Um terceiro ponto que faz essas leituras de comportamento ficarem complicadas é a questão da interação
complexa de vários fatores. Ou seja, como eu falei, nós somos seres, né, que são biopsicossociais. Só aí já existe uma interação tripla, existe a interação desses 3 pontos, que já deixa bastante complexo a parada, tá ligado? E nas relações e interações sociais, acaba tendo uma interdependência entre diversos fatores. Ou seja, muitas das vezes podem acontecer 2 motivações que partem de pontos diferentes, ou podem haver que partem de pontos diferentes e são opostos um com o outro, e muitas das vezes podem surgir 2 pontos que andam junto e que vêm da mesma origem. Então existe essa interdependência, né, entre diversos fatores para que aconteça ali uma atração física, para que aconteça ali interesses, tá ligado? E quanto mais esses elementos afetam entre si, mais a dinâmica, né, social pode se tornar positiva ou negativa e pode se tornar mais simples ou mais complexa de se analisar. É como se fosse realmente uma teia de influências, ao invés de uma linha, né, ao invés de o ponto 1 influencia o ponto 2, que influencia o ponto 3, é como se fosse realmente uma teia. Ou seja, o número 1 influencia o número 5, mas influencia também o número 3, que diretamente influencia o número 6 e indiretamente influencia o número 9, tá ligado? E essa teia de influências acaba dando, muitas vezes, resultados que são previsíveis ou imprevisíveis, né? No caso de ninguém esperava aquilo acontecer e aquilo acaba acontecendo. Tipo, muitas das vezes, a questão da comunicação, né? A gente percebe que pequenos sinais na linguagem corporal, na entonação, acabam influenciando uma interação ao mesmo nível que palavras. Ou seja, muitas das vezes existe uma comunicação ali, não existe uma fala de maneira direta em certas situações, mas existe através de linguagem corporal, através de uma entonação, um significado diferente para aquela interação. Ou seja, podem ter 2 casais, um que estão falando de maneira direta que um gosta muito do outro e o outro casal onde os 2 estão calados. Muitas das vezes o que está por trás, né, o que está inconsciente é a atração, mas o que está sendo expresso são símbolos diferentes. Ou seja, um casal ali que está direto se agarrando, direto se beijando, e outro casal que é mais pacífico, os 2 podem ter o mesmo nível de interesse, só que aprenderam a expressar de maneira diferente, né? Ou então que se sentem mais confortáveis expressando daquela forma. Mesmo sendo comportamentos totalmente diferentes, pode ter um ponto de origem comum entre eles. Sem contar na questão do time e nas questões das situações específicas, né? Quando alguma coisa acontece, que pode ser um comentário, um gesto, algum movimento, isso acaba mudando o significado e o impacto daquela ação. Ou seja, se você, tipo, numa piada mesmo, quando você está fazendo uma piada, se você acerta o time, aquela piada fica muito mais engraçada, tá ligado? Quando você erra o time, aquela piada perde a graça. Então, nas situações de relacionamento social, existem, na maioria das vezes, as pessoas acertando o time e errando o time. E isso influencia na forma como a outra pessoa sente aquilo e até o próprio significado por trás daquilo. O outro tópico é a questão da expectativa e das projeções que a gente tende a pôr nos relacionamentos. Geralmente, a maioria das pessoas elas vão sempre projetar os seus próprios desejos e expectativas no outro. E isso é bem comum, tá ligado? A maioria das pessoas acaba criando uma visão distorcida daquela pessoa e da própria realidade. E isso acaba complicando ainda mais a análise, porque a percepção subjetiva de uma pessoa muitas das vezes não vai refletir, né, a realidade objetiva daquela situação. Ou seja, muitas das vezes você está interagindo com uma pessoa e você deseja muito se relacionar com aquela pessoa e o seu desejo influencia na forma como você vê as coisas. Ou seja, você gosta muito de uma pessoa, aquela pessoa acaba sendo ou fazendo um tremendo pau no cu com você, só que como você deseja muito ele, você vê aquilo de maneira diferente. E a questão também da projeção, né? Muitas das vezes você acaba projetando coisas que você deseja no seu objeto de desejo, mesmo aquele objeto de desejo não tendo as características que você deseja ver nela. E daí vem, né, a idealização. Geralmente, o que é bem comum no início dos relacionamentos é que um acabe idealizando o outro.
por conta da paixão, por conta de diversos fenômenos, né? Por conta dessa necessidade que a gente tem de se relacionar. Isso acaba influenciando nesse fenômeno da idealização. E quando você acaba idealizando, você acaba muitas das vezes ignorando falhas, né? E comportamentos que são problemáticos e muitas das vezes vendo coisas positivas onde não existe. Sem contar também, né, nos desejos que não são expressos. Muitas das vezes as necessidades e expectativas não são diretamente comunicadas, né? E não muitas das vezes, na maioria das vezes as pessoas não tendem a expressar de maneira clara e objetiva os seus desejos e as suas necessidades. E isso acaba gerando ali frustrações que parecem ser irracionais ou sem sentido para um observador, porque justamente ele não conhece a necessidade daquela pessoa ou a expectativa daquela pessoa. E se aquela expectativa for inconsciente, nem mesmo aquela pessoa tem a capacidade de perceber que ela tem aquela necessidade. Outro tópico é a questão da ambiguidade na interpretação. Geralmente os sinais, né, sociais de linguagem corporal, de comportamento, via de regra esses sinais não são claros, né, e não são simples de interpretar. Muitas das vezes uma pessoa simplesmente porque está de bom humor, ela vai agir de uma maneira positiva com todo mundo. E não necessariamente vai ser um sinal de atração. Simplesmente aquela pessoa está de bom humor, o que faz ela interagir, o que faz ela abraçar, o que faz ela elogiar outras pessoas, simplesmente porque ela está de bom humor. E não porque ela está interessada, muitas das vezes, tá ligado? Então, algum comportamento ou alguma coisa que uma pessoa considera como um gesto de afeto, por outra pessoa pode ser visto como um gesto neutro, tá ligado? Ou talvez até um pouco ameaçador. E isso acaba gerando certos conflitos e mal-entendidos por conta justamente dessa ambiguidade na interpretação dos comportamentos. Sem contar, né, que pessoas manipuladoras, ou então jogadores, ou então mulheres jogadoras, né, mulheres golpistas, elas podem usar isso de maneira intencional para passar uma mensagem específica. Ou seja, a pessoa não gosta de você, a pessoa não tem interesse em você, mas ela vai dar aquele sorrisão, mas ela vai te tocar, mas ela vai se aproximar, simplesmente porque o propósito dela é te manipular. E isso faz total diferença nessa ambiguidade de interpretação, porque nem sempre é tão simples entender o que realmente está acontecendo, interpretar realmente como as coisas estão acontecendo. Sem contar que existem sutilezas, né, na comunicação, muitas das vezes pequenos gestos que não são notados, né, muitas vezes alteração no tom de voz. Tudo isso pode não ser visto, não pode ser pode ser não perceptível e também pode ser mal interpretado. E isso acaba complicando ainda mais o entendimento das intenções e dos sentimentos da pessoa que está agindo, né, que está fazendo aquele comportamento. Ou seja, a análise de comportamento, né, de dinâmicas sociais ou de relacionamento, ela é muito complicada e difícil porque envolve uma interação muito complexa de diversas variáveis, que são variáveis individuais, que são variáveis biológicas, emocionais, culturais, né, que depende do contexto, do tempo e do espaço que estão acontecendo ali aquela situação. E cada pessoa acaba trazendo na sua história de vida uma série de fatores que são muitas das vezes inconscientes, ou então que vêm de algumas experiências, ou que vêm de algumas opiniões de outros grupos que moldam as suas interpretações. E isso é basicamente imprevisível, né? Cada pessoa realmente teve uma criação totalmente diferente da outra. Sem contar que existem também influências externas, tipo normas sociais, né, ou então uma rede de apoio de alguma pessoa, o grupo que a pessoa convive, que vão ali pôr uma camada ainda mais complexa e que vai ser decisivo nas decisões daquela pessoa. E isso torna, né, acaba tornando as análises sempre mais subjetivas e com a abertura para múltiplas interpretações. Ou seja, se você deseja entender cada vez mais sobre relacionamentos, é sempre bom você deixar a sua interpretação um pouco mais aberta para que você consiga enriquecer ela, né? Deixar ela cada vez mais rica com o passar do tempo e com o passar de você entender cada vez mais pontos que influenciam aquela pessoa ou que influenciam seres humanos em geral. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho,
se inscreve se não for inscrito, né? E dá uma olhada aí nos links da descrição, que tem bastante links interessantes. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!